Jesus disse: estreita é a porta e apertada o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Existe um detalhe nessa frase que quase todo mundo ignora. Repara no verbo. Não diz poucos conseguem passar, diz poucos a encontram. O caminho continua sendo apertado, mas talvez a maior dificuldade seja reconhecer qual a porta certa e ter coragem de atravessá-la. Porque existem várias portas no caminho, e a maioria delas realmente parece a certa. Existe a porta da regra, onde a fé vira uma lista de comportamentos aprovados. Existe a porta da interpretação, onde a fé vira debate técnico e quem sabe argumentar melhor tem mais razão. Existe a porta do sistema, onde a fé vira estrutura, calendário e hierarquia, e a transformação nunca é exigida, somente a participação. Todas prometem chegar ao destino, mas nem todas conduzem até ele. Porque a porta errada raramente parece errada. Ela costuma parecer mais segura, mais organizada, e justamente por isso, tanta gente entra por ela. Você pode passar a vida inteira dentro de uma religião, seguindo regras, vencendo debates, cumprindo o calendário, e ainda assim nunca ter encontrado a porta. Porque a porta certa não é a mais óbvia, não é a que tem mais gente do lado de dentro. É a mais fácil de passar direto, sem perceber que existe. E outro detalhe, antes de falar da porta estreita de fato, Jesus já vinha alertado sobre outra coisa. Poucos versículos depois, ele fala de falsos profetas, de lobos vestidos de pele de ovelha, de gente que vai dizer: Senhor, não realizamos muitos milagres? E ainda assim não ser reconhecida, pois Cristo não as conhecerá. E conhecer aqui significa ter intimidade. A porta estreita não parece isolada, ela está cercada, dos dois lados, pelo mesmo aviso. A aparência não é garantia, e nem um discurso também. E é por isso que Jesus termina esse trecho falando de frutos. Pelos frutos os conhecereis. Não pelas palavras, e nem pela porta que a pessoa diz estar, mas pelo que realmente cresce depois. Só que aqui aparece um aparente problema. O mesmo Jesus que fala da porta estreita também diz isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Suave, leve. Calma, então qual é? O caminho é apertado ou o fardo é leve? A porta é estreita ou o jugo é suave? Porque as duas coisas juntas não parecem combinar. E pra gente entender isso, ajuda a saber uma coisa sobre a palavra jugo. Na tradição judaica da época, jugo já era uma expressão comum. Os mestres da lei falavam do jugo da Torá, o jugo dos mandamentos. Era como chamavam o peso de interpretar e cumprir cada exigência da lei, que com o tempo tinha virado centenas de regras específicas, uma para cada situação da vida. Carregar esse jugo significava viver sob vigilância constante, cada gesto sendo medido, cada decisão sendo pesada contra um código enorme de exigências. Quando Jesus diz, o meu jugo é suave e meu fardo é leve, ele não está inventando uma expressão nova, ele está respondendo diretamente a esse outro jugo, a da lei interpretada ao extremo, o do sistema que promete aproximação com Deus através do desempenho perfeito. Ele não está dizendo que segui-lo não exige nada. Ele está dizendo que existe uma diferença entre carregar um peso para tentar merecer e carregar um peso porque já foi aceito. E a imagem dos portões ajuda a entender outra coisa também. As cidades antigas costumavam ter dois modelos de entrada. Portões principais, largos, altos, feitos para atravessar exércitos inteiros, caravanas e carroças cheias de carga. E portões secundários, esses pequenos, discretos, fáceis de nem perceber que existem. É essa mesma lógica que aparece quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico estar no reino dos céus. Imagina só a cena, um camelo, carregado, tentando passar pelo buraco de uma agulha de costura. Isso é impossível, os próprios discípulos reagem assim. Exatamente aí que Jesus responde, aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não é sobre construção, é sobre o que só pode ser feito por dentro. A porta larga tem espaço para tudo, inclusive para você não largar nada. Ela aceita a carga e cabe todo mundo, do jeito que está. A porta estreita não. Ela exige que você se abaixe, que solte o que carrega. E talvez seja exatamente por isso que poucos a encontram. Não porque Deus a escondeu, mas porque a maioria está procurando em outro lugar. Procurando na certeza absoluta, que não exige fé, só argumento. Procurando o desempenho perfeito, que não exige entrega, apenas esforço.
procurando no controle de tudo, que não exige confiança, só vigilância. Todos esses lugares têm portas, largas, visíveis, cheias de gente, procurando na emoção do momento, que não exige permanência, só intensidade, procurando nas próprias forças, não no alto. Todos esses lugares têm portas, largas, visíveis, cheias de gente, só que nenhuma delas é a porta. A dificuldade sempre esteve naquilo que insistimos em levar. Então, quando Cristo diz que o fardo dele é leve, ele não está comparando com nada abstrato, ele está comparando com o que você carrega agora. As culpas que você arrasta, as máscaras que sustenta todo dia só para continuar de pé. Isso pesa, e comparado a isso, o jugo dele é leve. O caminho só parece apertado porque você está tentando passar carregado. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas erram. Passar pela porta estreita não é uma lista de práticas. Não é fazer isso, deixar de fazer aquilo. O comportamento não abre porta. Ela apenas revela que você já passou por ela. Lembra dos frutos. Ninguém pendura fruto numa árvore com fita adesiva. O fruto nasce de dentro para fora, porque a raiz mudou. E por isso que, mais adiante, Jesus usa outra imagem parecida. Vinho novo não se coloca em odres velhos, porque o odre velho já perdeu a elasticidade e ele racha com a fermentação do vinho novo. Você não remenda uma vida velha com comportamento novo. Precisa de uma estrutura nova, de dentro para fora. A transformação vem primeiro. O comportamento é consequência, não é o preço de entrada. Você fala em carga, mas talvez essa carga nunca tenha sido dinheiro. Talvez seja orgulho, autossuficiência, a necessidade de controlar tudo, porque confiar em Deus parece perigoso demais. A necessidade de merecer a compaixão de Deus, quando ela já foi oferecida de graça. A necessidade de ter razão, a imagem que você construiu de si mesmo com tanto cuidado ao longo de tantos anos. Coisas que parecem fazer parte da sua identidade, até o dia que impedem você de atravessar. E o mais estranho é que, muitas vezes, você nem sabe que está carregando isso, porque te carregou por tanto tempo que até esqueceu como é andar sem aquilo. E aqui existe o detalhe que quase ninguém comenta sobre o caminho. Quando finalmente tirava a carga e se abaixava, não perdia nada que realmente importasse. Perdia peso, perdia o que estava impedindo o movimento. E do outro lado, seguia livre, mais leve, sem a bagagem puxando para trás a cada passo. Talvez seja por isso que ninguém avisa para a porta estreita. Ela não tira de você o que é seu. Ela tira de você o que nunca deveria ter sido carregado daquele jeito. A porta continua estreita. Não porque Deus a fechou, mas porque ninguém atravessa carregando aquilo que precisava deixar para trás.